A gente só conseguiu fazer, de fato, cisternas, fazer o teste em 90. Nós tivemos uma seca que ela começou em 2012, foi em 2018. Essa foi a maior seca já registrada no Brasil desde que se tem registros. Nós temos registro de seca no Brasil desde 1846. Essa foi a maior de todas. E ninguém ouviu falar em gente indo para São Paulo, ninguém ouviu falar em morte, ninguém ouviu falar de gente saque, ninguém ouviu... E como é que pode? Mas não é a mesma seca, não é a mesma população... Mas é porque essa população agora ela tem uma outra solução, ela tem água. Ela tem água do lado de casa, água de qualidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre o grande programa de cisternas e caixas d'água do BNDES e do Banco do Brasil, que levou milhares de construções, né, de cisternas para várias famílias do Nordeste, do semiárido. Eu acho um dos programas mais fantásticos, né, que já se imaginou para aquela região. E para falar desse assunto, a gente recebe aqui dois grandes conhecedores do tema, né? Eu sou apenas um curioso, né? Sempre li bastante a respeito, mas nunca pude mergulhar, né, nos meandros, nos detalhes desse programa, que eu acho que é um programa muito legal. Então a gente recebe o Marcos Cavalcante, Antônio Gomes Barbosa também, são dois grandes conhecedores do tema, e já vou passar a palavra para eles, pedir primeiro para o Marcos Cavalcante se apresentar um pouquinho, depois para o Antônio, e daí a gente já entra na discussão. Sejam muito, muito bem-vindos, é um prazer, né, uma alegria, uma honra poder recebê-los aqui no nosso podcast. Obrigado, né? Boa tarde, Paulo, boa tarde, Barbosa, é um prazer aí estar participando desse evento aí com Barbosa, né? É uma honra para mim. A minha trajetória no banco, né? Eu entrei no banco em 2008 e sempre trabalhei com temas voltados à inclusão produtiva, né? Geração de emprego e renda. E, assim, desde então eu fiquei, assim, fascinado pelo tema, né? Continuei até hoje trabalhando com isso, tá? Que eu acho que é uma contribuição que eu faço, né, para o país muito grande, né, em relação a essa temática, no contexto que a gente vive, né. Em 2000 era um contexto de um grande desafio, com a pandemia se tornou mais ainda um grande desafio, então eu continuo no tema desde então, tá. E em 2012 eu tive contato, né, com essa experiência fantástica, né, o programa Cisternas, né. Aí comecei a entender melhor sobre a temática. O Barbosa, para mim, é um grande professor, né? É o pessoal que está lá no dia a dia. Então, eu aprendi muito, né? Desde 2012, a gente está atuando, né, com algumas operações aqui no BNDES. E, sim, ao longo do programa, eu espero passar o que eu aprendi, né, com essa experiência, com essa atuação do banco e pessoal sobre o tema. Boa, fantástico, Marcos, fantástico. Professor Antônio Gomes, nos conte um pouquinho aqui da sua história, do que você tem feito mais recentemente também. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Um prazer e, na verdade, um privilégio estar aqui para conversar com você, com o Marcos, que é um amigo. E também, assim, acho que para esse grupo privilegiado, que é as pessoas que trabalham no BNDES, que tem um papel e uma função que eu acho que é de uma importância imensa quando a gente pensa, sobretudo, em desenvolvimento econômico e social, né, que, inclusive, é o que diz a própria sigla do banco. Eu, na verdade, tenho me dedicado, eu sou sociólogo, tenho me dedicado ao meio rural desde 97, sobretudo olhando para o semiárido brasileiro. Eu sou um dos fundadores da ASA, né, da Articulação do Semiárido. Depois, quando surgiu o P1+2, que foi em 2007, eu assumi a coordenação desse programa, que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele, que, inclusive, é um programa que o BNDES deu uma contribuição imensa para essa ação. Depois, assumi uma ação também, que tivemos uma parceria com o BNDES, que é um programa de sementes do semiárido, trabalhando com sementes crioulas. Atualmente, eu coordeno uma ação, que é uma ação em parceria com o FIDA, que é o banco, na verdade, de desenvolvimento que ajuda a agricultura familiar, para a gente colocar assim um pouco, que é ligado à ONU, né, e coordenando uma ação de identificação de experiência e na área de formação aqui no Brasil, no semiárido brasileiro, mas há um semiárido também ali que a gente chama de Chaco Trinacional, que é a Argentina, Bolívia e Paraguai, e o Corredor Seco da América Central, que talvez seja uma das áreas
com situação mais difícil no mundo hoje, com aquela população que está saindo, tentando entrar nos Estados Unidos e tudo, que pega ali Honduras, Nicarágua, Guatemala e El Salvador. E sou da ASA, que é a articulação semiárida, tenho feito um pouco nessa linha, então, enquanto militância, um pouco nesse campo, e assim, um pouco no campo da pesquisa, eu tenho me dedicado um pouco nessa linha da agroecologia. Então, sou mestre em agroecologia e atualmente doutorando também em agroecologia. Boa. Fantástico. Acho que a gente podia começar contando um pouco da história do programa, né? De repente, primeiro da ótica do BNDES, a partir do Marcos Cavalcante, e depois a gente volta com o Antônio para ele, porque obviamente que esses programas são muito anteriores ao próprio BNDES e aos novos financiamentos que entraram lá, mas acho que é legal começar ouvindo, né, da perspectiva do BNDES e do Marcos, né, da experiência que ele tem com a prática, né, ali com a aplicação dos recursos e com todas as dificuldades envolvidas, né, e depois a gente retoma um pouco, inclusive, para retomar a história da ASA e tudo mais. Pode ser? Falar um pouquinho, então, você, Marcos? Sim, sim. A gente entrou, né, no meio dessa história, né, a gente faz parte, né, mas a gente entrou no meio. Formalmente, a gente iniciou isso em 2012, 2013, onde o Barbosa pode me corrigir em algumas datas, né, mas houve uma seca muito severa nesse período no semiárido, né, então houve um esforço, né, do governo federal da época tentar mitigar os efeitos, né? Esse foi o meu primeiro aprendizado que eu tive com o tema, né? O saudoso Nadson falava assim, a gente não combate, né? É a mesma coisa você falar combater a neve, não existe combater a neve, né? Então, a gente não combate a seca, a gente tem que conviver. O meu primeiro aprendizado é conviver com o semiárido, é o que ele disponibiliza, o que a gente pode tentar mitigar, né? E enfrentar isso da melhor forma possível. E essa foi a minha primeira experiência, né? Então, em 2012 e 2013, entendemos um pouco melhor sobre o programa. Nós vimos, na época, era um programa do governo federal muito bem estruturado. O Barbosa pode falar um pouquinho antes, né? Como se deu a construção do programa, que teve um papel muito importante da sociedade civil, né? Uma construção, tá? Então, acho que é muito importante o Barbosa depois falar sobre essa construção. Mas quando se deparou, né, com o programa, a gente viu que era um programa muito bem estruturado. Era uma política pública muito bem estruturada, tinha o seu marco legal, tinha relação de custo, né, assim, uma relação de custo por cisterna, por estado, publicado em diário oficial, tinha um normativo, onde cada entidade executora tinha que seguir aquele normativo, a forma de executar não era uma coisa solta, onde cada um fazia da forma como que, não, tem um normativo, tem um manual. Então, isso ficou muito bem impressionado em relação aos nossos controles, né? Quem conhece o BNDES, a gente acompanha muito de perto, né? Então, a gente tem que ter um controle muito grande sobre o que é executado. Além da análise, né, da operação, a gente também tem que analisar o que está sendo feito, né? A gente viu que estava muito bem estruturado. Além disso, do programa, a gente verificou também que as instituições que estão envolvidas estão com grande experiência na temática, né? A ASA, né, ela congrega, assim, tem várias entidades, né, filiadas a ela com experiência na temática, né, na sua execução. Então, a gente viu que o risco era muito baixo em termos de execução dessa operação, tá? Essa foi a primeira impressão em termos de análise, tá? E vimos que, naquele momento, né, uma seca muito severa, era uma ação primordial para o BNDES entrar. Não foi só o BNDES que entrou, outras instituições federais também entraram, a Petrobras também entrou, né, o próprio Ministério, na época, entrou também. Outras estatais também entraram para tentar mitigar essa seca que estava muito severa. Tá? O aprendizado, as visitas em loco foi muito enriquecedora para a gente. Tá? Que primeiro Legal. Que eu falei, né? O combate, a gente não combate, a convivência. A gente viu como a sociedade civil na região ela estava bem estruturada. Tá? A forma como a sociedade civil estava na região organizada por meio das suas OCIPs, né, nas suas acho que até seria até legal, Marcos, a gente puxar esse gancho da organização da sociedade civil e da história do ASA, pedir para o Antônio contar para a gente um pouco da história mais longínqua desse projeto, né, porque o sucesso dele se deve a ideias e planejamentos e ações que vinham desde já, pelo menos do início dos 2000, talvez até antes, né, Antônio? Não, justo, Paulo. Primeiro, assim, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que
se tem um lugar, né, porque a gente está falando do semiárido, né, normalmente é importante falar que lugar é esse, para a gente compreender um pouco como é que isso se desenvolve. O semiárido é uma região que, por área, é maior do que 1 milhão de quilômetros quadrados, ele caberia a França, a Alemanha e um pedaço da Espanha junto. Nós estamos falando de uma região que, quando a gente olha para o rural, é a região mais populosa do Brasil, né? Então, você não tem população rural, então, a densidade da população rural do semiárido é a maior de todas. Só para a gente ter ideia do que significa que boa parte do semiárido está no Nordeste, quando a gente olha para a população rural do Nordeste, de cada 2 pessoas que vivem no campo, 1 está no Nordeste. Então, para a gente ter uma noção da dimensão do que é que nós estamos falando. 2 no campo, 1 está no semiárido. É isso? 1 está no Nordeste. Dessa, digamos que cada 2, quase 1, porque a maior parte, porque tem uma parte ainda do litoral que não é necessariamente, mas a maior parte desse rural está no semiárido. Então, nós poderíamos dizer que algo em torno de 38, 40% da população rural está no semiárido, ou seja, olhando... Em pessoas, em número de pessoas, qual é a ordem de grandeza, Antônio? Assim, hoje a gente está falando de algo em torno de 9 ponto alguma coisa milhões de pessoas. Nós somos, em número de família, nós temos aí 1,7 milhões de famílias. É importante dizer esse número, porque é um número importante, porque nós estamos falando que no meio rural vivem 4 milhões de famílias. Então, nós estamos falando de 4 milhões, 1 milhão e 700 está no semiárido, olha o tamanho, o peso dessa perspectiva. E essa é uma região que ela é contada, Marcos. A gente pode esquecer também que a extrema pobreza está muito forte no meio rural. É muito forte. Apesar da população, ela, em termo quantitativo, está menor no rural, mas a extrema pobreza concentra muito na região rural. Então, só para saber a dimensão, né? Desculpa. É verdade. É porque a gente consegue, quando a gente olha para a extrema pobreza, na cidade a gente vê de forma mais fácil, né? Porque você vê alguém que está ali na rua, alguém que está no meio rural, é mais difícil a gente conseguir perceber, mas ela é bem forte. O que é uma contradição, né? Porque o rural, em tese, está associado ao lugar que produz alimento. Então, como é que o lugar que produz alimento não tem? Mas aí tem outros problemas que não estão necessariamente nesse debate, mas eu queria falar que essa região, que é isso, Sérgio, essa região que tem a pobreza, e essa pobreza, ela sempre foi associada à história da seca, né? Quando tem seca, obviamente, você não consegue produzir, você não consegue fazer isso, e todo mundo, quando fala em seca, deve ter na imagem uma vaca morta, terra rachada, criança morta, desnutrida, isso é verdade. Mas só que o semiárido não é só isso, o semiárido é outras coisas. Aqui não, a gente tem a visão, o Brasil tem 13% de toda a água doce disponível no planeta hoje, algo assim exagerado. Quando a gente olha para essa água todinha, o semiárido não tem 2% dessa água toda, não. Essa é uma região que chove pouco, chove de forma espalhada, chove pouco, e ainda por cima a gente tem uma coisa que quase ninguém consegue entender, a gente tem chamado um déficit hídrico, potencial déficit hídrico, que para cada 1 litro de água que cai, a gente tem potencial para evaporar 3. Não evapora porque não tem, mas se tivesse mais 2, evaporaria os 3. Então, assim, essa é uma região que, de fato, e a solução para essa região sempre foi a ideia de grandes açudes, grandes obras, grandes isso, só que sempre se desconsiderou isso, ou seja, imagine que se a água evapora muito rápido, então, mesmo a água em grandes açudes, essas águas vão embora muito rápido. Então, nós começamos a pesquisar, as organizações, aí, finalzinho da década de 70, início da década de 80, começamos a fazer pesquisa, qual seria a solução para isso. A primeira coisa é que a água tem que estar protegida, ela tem que estar guardada. Essa era uma primeira situação. A outra coisa é que a empresa... Ela tem que estar fechada, né? Ela tem que estar fechada. Ela tem que estar fechada, porque se ela estiver aberta, ela evapora. Então, só para você ter ideia, uma média, para quem tá ouvindo a gente ter uma noção, imagine um açude, qualquer água, qualquer fonte de água, por ano ela evapora 2 metros. Então, qualquer coisa com menos de 2 metros no semiárido, qualquer lagoa, com menos de 2 metros, ela evapora a água toda. Então, essa é uma primeira situação. Então, a solução precisaria ser, essa é uma primeira coisa. E a outra coisa é que, para além disso, como chegar até as pessoas? Estamos falando de uma área muito grande, de uma população dispersa, né? Então, precisaríamos ter uma solução. E aí, a solução é uma cisterna, que aí a cisterna de placa, como é que a gente chegou a ela? É um negócio, assim, super interessante para colocar para vocês. Assim, um agricultor aqui de Sergipe, como todo mundo, várias pessoas daqui vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para Brasília, e chega lá, vai pegar o quê? Construção civil. Foi para a construção civil, esse agricultor, e se deu conta de começar a construir piscina redonda, e fazer as placas para fazer a piscina redonda. E ele deu uma sacada, disse, eu podia voltar, e com essa ideia de fazer cisternas, porque a cisterna já existia, quadrada, de tijolo e tal, mas fazer de placa, de cimento com areia. Marcos conhece bem, ou seja,
Se você vê o cara fazendo uma cisterna, você diz, isso não funciona, isso vai quebrar, né? E nós temos cisterna aí com 60 anos aí de existência aqui no semiárido, funcionando assim, a todo vapor e tal. Então, o que acontece? Quando a gente chegou nessa perspectiva... Isso foi mais ou menos só o período, Antônio, só para a gente ter mais ou menos uma ideia de cronograma. Aí estamos falando de que ano, mais ou menos? Não, nós estamos falando aí no final da década de 70 para o início dos anos 80, aí nessa perspectiva. Mas a gente só conseguiu fazer, de fato, cisternas, fazer o teste em 90. Vamos lembrar, o último, nós tivemos... Marcos estava falando de uma seca que ela começou em 2012, foi em 2018. Essa foi a maior seca já registrada no Brasil desde que se tem registros. Nós temos registro de seca no Brasil desde 1846. Essa foi a maior de todas. E ninguém ouviu falar em gente indo para São Paulo, ninguém ouviu falar em morte, ninguém ouviu falar de gente de saque, ninguém ouviu... E como é que pode? Mas não é a mesma seca, não é a mesma população. Mas é porque essa população agora ela tem uma outra solução, ela tem água. Ela tem água do lado de casa, água de qualidade, água... Então, isso muda necessariamente. Então, se eu tenho água, por que eu vou embora? Né? Mas a seca, ela foi severa. Né? E aí, assim, para a nossa tristeza, terminou a seca e chegou a Covid. Então, mas só para a gente concluir aqui, na verdade, estão pensando um pouco na história do ASA e dessa articulação do semiárido, porque me parece que esse programa de cisternas foi um grande sucesso, um grande feito, né, de toda essa articulação, né? Porque essa discussão do semiárido já vem desde o Celso Furtado, né, ou até muito antes, né? Então, até já devolvendo a palavra aqui para o Marcos, como é que se articulou isso, Marcos, do ponto de vista de financiamento, da colocação de recursos, assim, porque não é um desenho trivial, né? Porque é evidente que o BNDES tem uma função social e ele tem obrigação de ajudar com isso, mas não é de qualquer maneira, né? Conforme você estava explicando ali no começo, todo o desenho era muito bem feito, né? Pode falar, Antônio. Paulo, não, assim, só para fechar porque acho que é isso, ou seja, nós sempre tivemos seca, só fechar e passar para Marcos, só que, assim, o final dos anos 80 e os anos 90 foi de muita seca. Então, o Brasil, obviamente, nos anos 90, vamos lembrar, assim, todo o debate ambiental, nós recebemos a ECO 92, né? E no final de 90, e no ano de 99, nós recebemos uma outra conferência das partes de combate à desertificação das Nações Unidas, que é a terceira COP, e a sociedade civil se reuniu em 99 e disse, nós precisamos construir uma proposta, porque não podemos mais continuar do jeito que está. E em 99, a sociedade civil lançou uma carta com proposta, lançou o programa 1 milhão de cisternas e lançou a ASA. Então, isso vem desde 99. Então, de lá para cá, a ASA é uma rede, como dizia Marco, hoje nós temos como 3 mil organizações que compõem a ASA, né? Ou seja, no semiárido todo, é uma rede relativamente grande. E aí, passar para Marcos. E virou política pública quando, Barbosa? Só para... Isso, em 99, a gente propôs para o governo federal fazer o programa 1 milhão de cisterna. O governo era o Fernando Henrique Cardoso, o ministro do Meio Ambiente naquele período era o Sarney Filho, e a gente fez um projetozinho piloto de fazer 300 cisternas. Logo depois, ainda no governo do Fernando Henrique, a gente fez uma outra proposta de construir 13 mil cisternas, já com a ANA, com a Agência Nacional de Água, mas ela virou política pública, de fato, em 2003, quando o governo Lula assume, e aí coloca no Orçamento Geral da União recursos para a construção de cisternas. Aí isso muda totalmente a característica. E só para dar uma informação, cisterna, essa 16 mil litros, nós temos 1 milhão e 200 mil. Já tem 1 milhão. Nosso programa 1 milhão de cisternas, nós temos 1 milhão e 200 mil cisternas no semiárido. E de produção, nós temos 205 mil tecnologias de produção. Isso é uma revolução. Então, na verdade, essa meta de 1 milhão de cisternas foi alcançada, superou até, pelo que você está falando. Nós precisamos hoje de mais de 350 mil. Com 350 mil cisternas, a gente universaliza a água de beber no semiárido. E precisamos de pelo menos 800 mil cisternas para a produção, e a gente resolve de vez o problema de produção de alimento no semiárido. Porque você tem a cisterna primária, né, para a água da família, e depois para produzir, para os animais, e para a agricultura, né? Vai lá, Marcos. Esse que é pegar o gancho, né? Por isso que eu pedi para o Barbosa falar sobre política pública, porque em 2003, implementando a política pública, disponibilizando o orçamento da União, isso muda o patamar, né? Mudou o patamar dela. Então, o foco era 1 milhão de cisterna de consumo, né? Que é uma cisterna de 16 mil litros. Quando foi solicitado... Que é para uma família, né? Só para entender, assim... Isso. Cada unidade familiar... É uma caixa d'água ali do lado da casa da família, e ela vai capturar a água da chuva. Como é que é a mecânica básica disso? Cada unidade familiar tem suas cisternas, tá? Que é
quando você vai no CMA, tu vê só a chaminé da cisterna. Só vê só o chapéuzinho branco. Mas embaixo tem uma escavação que é cisterna de fato, né? Que é de placa, né? Que é tudo construído. Então, quando você vai numa família, você só vê o chapéuzinho dela, mas tem um buraco lá embaixo onde fica armazenada a água. Mas ela é abastecida pela chuva, né? Pela chuva. Isso, né? A 16 mil litros, né? A captação é por telhado, né? Então tem todo um procedimento, né? Para captar essa água do telhado, tem seus filtros, né? O Barbosa o professor diz, mas tem os seus filtros para tornar ela apta a ser consumida, tá? Então tem todos os filtros, né? Teve já análise da qualidade da água, né? Que é aconselhável beber, então tem todo um processo que torna a água potável, né? E o próprio telhado e tal, ele é adaptado eventualmente, ou outras formas de captação também, para poder levar água para a cisterna, né? Isso, mas o que acontece, né? No nosso caso, quando que a gente entrou, né? O BNDES, ele é um banco de produtivo, né? Ele apoia a economia, a geração de emprego e renda, né? Esse tipo de cisternas, a gente chama de primeira água, né? Chama de primeira água, que é de consumo humano, o BNDES não conseguiria entrar em função dos seus normativos internos, né? Mas existia uma possibilidade grande, que existia a cisterna de produção, que é a cisterna de segunda água. Ela já é um pouco maior, 52 mil litros, né? Para quê? Para utilizar para produzir alimentos ou consumo animal, tá? Então, a gente verificou a possibilidade de entrar na parte de produção. Por quê? Vai gerar a família, também na unidade familiar, para que seja possível instalar uma cisterna de produção, necessariamente a família tem que ter a de primeira água. Então, tem a de primeira água, esse é condicionante, para não misturar desvirtuar, né? Então, tem a de primeira água e tem a de segunda água. Então, a gente entrou na segunda água, tá? Com essa água foi possível produzir alimentos e o consumo animal, tá? Então, dessa forma, o que a gente vislumbrou? Além da segurança alimentar, ou seja, o próprio agricultor provavelmente está produzindo seu próprio alimento, tá? Então, o primeiro efeito positivo, a segurança alimentar. Segundo, com o excedente da produção, ele pode fazer a venda em feiras ou mesmo trocar alimentos. O efeito indireto, ele produzindo alimentos, consumindo alimentos, ele deixa de gastar algum valor para comprar no mercado. Então, sobra recurso para gastar em outra coisa. Tem vários efeitos, né? Na qualidade de vida da família, porque deixa de percorrer quilômetros, né? É aquela ideia de caixa de balde na cabeça, de achar e transportar, que é um negócio extremamente desgastante, desumano, né? E, além disso, uma coisa importante, um efeito indireto, é a independência que a família tem. Porque ela não fica dependente do poder público local para fornecer água. Então, ela já começa a ficar dependente em relação a isso também. Tem vários efeitos importantes. Outro efeito importante que a gente vislumbrou também os consumos. Para produzir a cisterna, tem a sua matéria-prima, né? E também precisa de mão de obra. Tudo isso, todos os recursos de uma operação, né, é deixado na localidade. Ou seja, a compra dos materiais, a capacitação dos cisterneiros, né? É tudo feito na localidade. Então, os recursos que você coloca na localidade ficam na localidade. Então, gera uma economia também na localidade com esses recursos disponibilizados, né, pelo banco, pelo orçamento, por outras empresas. Tá? Então, essa atuação é fantástica, porque tem os efeitos diretos, e se você começa a estudar os efeitos indiretos, é fantástico isso. Isso é fantástico. Tá? Então, a partir desse momento que a gente verificou essa possibilidade de atuar, conseguimos atuar na produção, em função do nosso papel, né, produtivo, e também viu que, desde 2003, quando foi implementada a política pública, houve vários processos de órgão de controle para fiscalizar o programa e um apontamento muito pequeno. O apontamento que teve era para fazer melhorias do programa, não houve nada de relacionado a mau uso do recurso, foi sempre a melhoria. Se você olhar os relatórios de órgão de controle, tem alguns casos até que elogiam o programa, que está atingindo, de fato, a população. O financiamento ia direto para os construtores? Como é que era o desenho dessa operação? No nosso caso, como o Barbosa falou, né, a ASA tem 3 mil entidades, né, filiadas a ela. A nossa operação foi com a entidade jurídica da ASA, que é AP1MC. Tá? A ASA não tem
um CNPJ. Então, a nossa operação foi com a P1MC, que é uma entidade jurídica, né, e a PMC, ela fazia a seleção das entidades executoras, que, na sua maioria, ou não posso falar 100%, né, o Barbosa pode falar, mas grande parte, 99%, 100%, estavam filiadas à ASA. Então, já sabia, já tinha experiência em relação a isso. Então, foi um programa que a gente viu que tinha um arcabouço legal, tinha uma instituição com experiência, que é o PMC, e tinha entidades na ponta também com experiência, né? Isso é que estavam no dia a dia. A P1, numeral 1MC. Associação, legal. Programa 1 milhão de cisterna. Pedir para o Antônio explicar um pouquinho disso também, porque me parece que essa figura jurídica aí foi importante, né? Porque senão como é que você coloca dinheiro num projeto desse sem ter nenhuma estrutura jurídico legal, né, Barbosa? Não, verdade, Paulo. Assim, primeiro vamos lembrar que o Brasil ainda é frágil em relação à questão do marco legal para operar com a sociedade civil. A gente teve alguns avanços. A gente tem uma lei, inclusive, que é a Lei das Cisternas, que é uma lei que regulamenta isso. Isso que o Marcos está colocando, o valor da cisterna, ele é o próprio Ministério que determina qual é o valor. E determina, inclusive, quais são as atividades que precisam ser feitas, no tipo de capacitação. Então, isso tudo está regulamentado em lei. E tem os valores, inclusive, separados por conta do material. Obviamente que isso só conseguiu fazer depois de uma caminhada longa até chegar aí. Então, assim, a ASA constituiu a PMC, que é essa associação. A escolha das organizações ela é feita por chamamento público, né? Então, se lança um edital, as organizações concorrem, aí elas têm que ter experiência, tem que ter isso, tem que estar na área da área que vai executar. Então, tem um conjunto de regras e tem um acompanhamento que é correto. Estamos falando de recursos, boa parte de recursos públicos, inclusive dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, ou seja, e os relatórios, é isso que o Paulo está dizendo, são os melhores possíveis. Acho que nas pesquisas que o Ministério fazia, a política mais bem avaliada de todas as políticas sociais, inclusive mais do que o Bolsa Família, é o Programa 1 Milhão de Cisternas. O Programa de Cisterna é um dos programas onde a rejeição a ele é quase zero, existe pelo contrário, existe uma procura. Então, tem a lógica de gestão que a ASA executa algo exemplar. O próprio governo não consegue dar conta de fazer essa lógica. Só para você ter ideia, eu falava para ti que a gente tem 1.200.000 famílias, ou cisternas. Nós temos o georreferenciamento de 1.200.000 cisternas. Nós temos um termo de recebimento com a família, a fotografia da cisterna, o número da cisterna, a família na frente de todas as cisternas, todas. Nós sabemos que assim, nós temos uma lógica de controle que a gente sabe onde foi aplicado cada centavo do recurso da cisterna. Esse recurso ele é todo de orçamento, de gasto, ou teve alguma parte que é financiamento? Não, ele não tem nenhuma parte que a família vai ter que voltar com recurso, não. Ele é todo o orçamento, foi o orçamento geral da União. Parte que o BNDES entra, tem alguma parte de financiamento, Marcos? Como é que é o desenho? Não, todas as nossas operações foram não reembolsáveis, tá? Com esse público, né, é tão fragilizado que não tinha como fazer financiamento. E isso é de uma categoria do BNDES de fundo perdido, de não reembolsável, existe uma dotação para isso. O banco tem alguns fundos não reembolsáveis, né, estatutários, que vêm do lucro do banco, tá? E esse fundo que ajudou a essa operação é um fundo socioambiental. Tá? Tem outros fundos, mas foi um fundo socioambiental que foi não reembolsável. Tá? Por que a gente fala não reembolsável? Não precisa retornar, mas é obrigado a cumprir alguns objetos, né? Algumas obrigações. Né? E, além disso, a gente coloca algumas metas, né? De atingimento. Então, por isso que ele é não reembolsável. A gente não usa a palavra fundo perdido, porque parece que deu dinheiro, não tem acompanhamento. Nesse caso, o fundo perdido é horrível, parece que você jogou fora o dinheiro. Exatamente, ele é não reembolsável, ou seja, a gente coloca e não precisa retornar, mas tem algumas condicionantes para se tornar não reembolsável. Tá? Ele é de partida não reembolsável, caso ocorra algum descumprimento, ele se torna reembolsável. Tá? E nesse caso é isso, tem um contrato, a gente firmou um contrato. Mas aí o contrato de vocês é com essa AP1, né? Isso, Associação Programa 1 Milhão de Cisternas. Entendi. Que diga-se de passagem, assim, até para falar um pouco parte dos critérios, porque, imagina, quando a gente lançou o programa 1 milhão de cisternas, é porque a gente achava que tinha 1 milhão de famílias, esses eram os cálculos que a gente fazia. Por que a gente avaliava que era 1 milhão? Porque os números também naquele tempo eram números frágeis.
Vamos imaginar, o programa 1 milhão de cisterna construiu o maior programa de documentação que o semiárido já teve, que o Brasil já teve. Imagina, tem um cadastro, uma foto de 1 milhão de pessoas com uma cisterna, eu fico imaginando como é que você armazena isso. 1 milhão, aí tem uma base para armazenar isso, mas eu estou dizendo para ti, quando a gente começou, as pessoas não tinham certidão de nascimento. Porque quando você a água da cisterna, de quem é a titular da cisterna? É quem usa a água da cisterna, são as mulheres. São as mulheres que são responsáveis por abastecer água doméstica, são as mulheres que são responsáveis para garantir a produção de alimento no entorno da casa. E essas mulheres não tinham sequer certidão de nascimento, as pessoas não existiam. Então, você tinha dados muito... Na década no início dos anos 2000, nós tínhamos dados muito frágeis. Hoje é quase impossível fazer isso. Os números, para além dos números da questão da eficiência do programa, todas as pesquisas dão conta, inclusive da Fiocruz e todos os outros órgãos, que nós tínhamos índices de mortalidade infantil, índice de doença infantil, de mortalidade materna, iguais a países da África subsaariana, né? Hoje, os números do semiárido, do rural semiárido, são os números do Brasil, ou seja, nós não somos os melhores do mundo, nós estamos igual. Está na média. Estamos na média, ou seja, essa é uma situação super importante. E essa ação, né, que é uma ação super premiada, uma ação reconhecida no mundo, que a FAO, inclusive, tomou para si como uma coisa para ser construída. Eu falei da África subsaariana, porque a região do Sahel é uma região semiárida. E no final de 2017, os presidentes dos países naquela região, junto com a FAO, lançaram o programa 1 milhão de cisternas no Sahel, como uma solução para... Inspirado no Brasil. Inspirado no Brasil. Né? Infelizmente, veio a Covid, a gente não tem, a gente tem apoiado, inclusive, nessa ação na região, no sentido de capacitar pessoas, mas também de compreender, de entender. E essa ação hoje é uma ação que na Argentina nós temos não sei, mais de 10 mil cisternas na Argentina, na Bolívia, na América Central quase toda, ou seja, essa é uma ação made in Brasil que tem uma capacidade imensa, porque ele cria, que é isso que o Marco estava dizendo, ele cria autonomia, ele é uma forma fácil de ter água do lado de casa, porque às vezes tem uma grande obra, a gente tem um grande problema e sempre acha que a solução é uma grande obra. E muitas vezes um grande problema, a solução para cada família. E para cada família é uma pequena coisa. Então, uma cisterna que às vezes é barata, é simples, mas ela tem custa fazer uma cisterna dessa? Quanto custa para fazer uma cisterna dessa? Só assim... Uma cisterna de 16 mil litros está na base de R$3.500, porque quando a gente fala numa cisterna, a gente não está falando só da parte de construção, porque tem um diferencial da parte... Esse é o diferencial, porque é um programa de formação e de mobilização. Então, as pessoas aprendem a usar a água, como é que faz, se reúnem para outras coisas. Então, o programa 1 milhão de cisternas gerou o PU+2, porque as famílias, mas nós precisamos água também de produção. E as famílias se reúnem e dizem, mas nós precisamos também de água nas escolas, então nós temos um programa de cisterna nas escolas. Nós precisamos de sementes, tem um programa de sementes. A última operação que a gente fez com o BNDES agora, que foi uma operação, uma das mais belíssimas, uma das coisas mais belas que a gente já fez, inclusive com o próprio Ministério, o MDS e mais recentemente com o Ministério da Cidadania, na área do fomento, é juntar água para produção, juntar assessoria técnica, acompanhamento das famílias de pelo menos 2 ou 3 anos e acompanhar com a perspectiva de fomento, recurso. E aí a gente trabalhou com o fomento do governo federal de R$3.000 para famílias em situação de pobreza, extrema pobreza. E os números que a gente tem, eles são assim... A FAO, ano passado, nós fizemos uma pesquisa, a FAO fez uma pesquisa com 2.000 famílias para saber o impacto da Covid nessas famílias, dessa última operação que a gente fez com o BNDES. Nós estamos refazendo essa pesquisa agora, inclusive vamos capacitar as equipes na próxima semana, e algo espetacular, ou seja, pessoas que viviam em situação de extrema pobreza estão comercializando, estão, assim, sorrindo, né? Ou seja, estão dizendo, mudamos nossa vida, mudamos... Porque, na verdade, é uma revolução na vida da pessoa, em todos os aspectos, né? Primeiro que ela vai, inclusive, passar a ser alguém, como você disse, porque ela vai ter um RG, vai ter uma certidão de nascimento, né? Eventualmente ela vai poder fazer algum cultivo, alguma produção, quer dizer, muda completamente. Paulo, só para informar que a cisterna de produção onde o banco entrou, como o Babas falou, a gente não entrega só a cisterna, né? Tem toda a parte inicial, que é de mobilização e capacitação, para que a família consiga gerenciar o uso da água e também... no caso de algum dano, né, de até os cisterneiros ali na região. Tem que cuidar da cisterna também. Exatamente. Um exemplo simples, né, que eu aprendi, a água não pode zerar, ele não pode zerar, senão racha. Ele tem que botar no nível mínimo de água para ela não rachar a cisterna. Além disso, além da capacitação, da mobilização, da construção de fato, tem um kit produtivo. A gente fornece kit para estar envolvido nesse custo.
tá? Que é o kit de irrigação, semente, então, dá um impulso também na produção da família, tá? E o que é interessante, só para deixar claro aqui, que o Barbosa falou, para falar mais uma vez, toda a cisterna que o banco apoiou, né, a PMC encaminhou para a gente o termo de recebimento, né, das cisternas, onde tem o número da cisterna, tem a placa, cada cisterna tem uma placa, onde fala programa, 1 milhão de cisterna, P1+2, apoiado, BNDES, Ministério, tem a placa com o número, cada cisterna tem o seu número. E quando a gente recebe o termo de referência, tem a foto da cisterna com a placa e o de referenciamento, e a assinatura da pessoa que recebeu. Tá? Fantástico. Então, é só para mostrar como é fantástico esse programa, em termos de benefício e controle, tá? Não é assim, é benefício, mas não tem controle, não. Ele tem todo, do início ao fim. Rigoroso. Tá? Só para deixar claro. Eu tô preocupado que a gente já caminhou aqui, já estamos quase no 40 minutos, mas eu queria conversar um pouco sobre como o programa está hoje, assim, no que está avançando, quais são os desafios, o que precisa ser feito, se a gente teve problemas, assim, qual é o balanço atual e de desafios desse programa? Até se você quiser começar, Marcos, você que estava... assim, qual é a minha visão, né? A gente está sofrendo um corte, né, fiscal muito grande, o programa foi afetado, né? Infelizmente, né? Um programa fantástico desse, tá? Esse é um grande desafio, né? Tentar mobilizar recursos, né, para continuar, porque o Barbosa falou, tem mais de 1 milhão de cisternas de primeira água, mas o espaço para fazer segunda água é muito grande. E tem o das escolas, que a gente está tentando agora viabilizar uma operação, tá? Para a escola. Então, a gente precisaria mobilizar recursos para tentar universalizar, tanto para a primeira água de consumo humano, também para a segunda. As escolas, a gente está tentando fazer a universalização nas escolas rurais, né, do semiárido. E caso conseguindo mobilizar recursos para isso, eu acho que uma grande aprendizado que a gente teve nessa última operação, que o Barbosa comentou, que é uma experiência fantástica, é que a gente tem que agora associar outras coisas além das cisternas, tá? Assistência técnica rural, tá? A gente precisa fortalecer a assistência rural nessas famílias, para que ela, além de aprimorar toda a produção dela, ter algum tipo de beneficiamento que ela possa fazer, mínimo que seja, né? Para agregar valor. E com essa assistência técnica rural, passar para outro nível, que a gente fez uma experiência, né, até durante a Covid, com a sobra de recursos da operação, focar também na comercialização, né, estruturar a comercialização, porque a agricultura familiar produz muito alimentos para a população brasileira. O solo do semiárido dele é fértil. Se colocar água, se você vai numa visita, numa seca, vê tudo marrom. Se você for na época de chuva, vê tudo verde, tudo parece estar no mesmo local. Aí tu vê que é fértil o solo, assim, não é possível, eu estou no mesmo local, seca e com chuva, tá? É fantástico, então tu vê que é produtivo. Então a quantidade de alimentos que pode ser produzido, que pode ser comercializado, que pode abastecer as famílias, a gente precisa pensar na comercialização disso, programas de governo, fortalecer mais ainda os programas nacionais de alimentação, né, o PNAE e o PAA, tá? Para fornecer essa alimentação que é saudável, tá? Não, a lógica, né, das organizações envolvidas nessa atuação não envolve agrotóxico, né, é o mínimo possível, tá? Orienta a família nesse sentido, porque a gente tem que pensar no fornecimento dos alimentos, seja no termo de venda direto para o consumidor ou em programas de governo para adquirir esses alimentos, tá? Existe, mas eu acho que a gente tem que estruturar isso, tá? Essa seria a minha visão. Assim, o que é que a gente tem? Assim, primeiro, eu dizia que esse programa é um programa que hoje é referência para vários lugares, ou seja, você está levando ele para muitos outros lugares, mas, assim, no Brasil, assim, esse programa está parado. Acho que é importante fazer esse destaque. Assim, eu dizia que esse programa começou em 2003, com orçamento com recurso do orçamento da União em 2003. Ano passado, nós tivemos o menor orçamento, menor que 2003. E mesmo, isso é orçamento, não execução. E vamos tomar coisas diferentes. Mesmo tendo orçamento, você não tem execução, você tem até contrato, mas você não executa. E houve uma mudança um pouco aí, não precisamos entrar em por que gerou essa mudança, mas o governo federal, o programa 1 milhão de cisternas está parado, o programa Uma Terra e Duas Águas está parado, o programa Cisterna nas Escolas está parado, o programa de sementes está parado. O Ministério, o primeiro debate que surgiu, logo quando o governo assumiu, era trazer
fazer a dessalinização de água do mar para levar para o semiárido era uma loucura, mas isso também nunca aconteceu. Nossa, mas imagina o custo disso, comparando com a cisterna, daria para você construir 3 cisternas para cada família. Não, 3 é muito mais. Assim, da semente e da pessoa. O semiárido, assim, acho que existe nós precisamos retomar, eu acho que é isso, ou seja, acho que a gente precisa retomar, acho que existe um desconhecimento em relação à ação, porque quando a pessoa conhece isso, qualquer pessoa que vai ao semiárido e vê a cisterna, fica encantado. Pergunte qualquer agricultura, qual é o papel dela. Isso que Marcos está falando, ou seja, estamos falando de uma região diferente do que se pensa, uma região super fashion, né, com uma população super trabalhadora, né, o sertanejo, antes de tudo, é muito forte, né, só antes de tudo. Então, existe muitas coisas, inclusive, para aprender com essa região, né? Imagina a prioridade do mundo hoje, da FAO e companhia, falando da FAO, a questão do campo das sementes, é fazer pesquisa em regiões semiáridas. Só para quem não conhece a sigla, é a Organização Mundial dos Alimentos, né? Justo, alimentação, isso, que é ligado à ONU, né? Que é o organismo, a parte da ONU que trata de alimentação. Food and Agricultural Organization, né? Se não me falha a memória. Creio que seja, a gente fala FAO toda hora e esquece. FAO. A ONU, na verdade, tem 2 ou 3, mas 2 em especial, que são organismos que tratam da agricultura, que é o FIDA, que eu falei anteriormente, que é um banco de desenvolvimento, e a FAO, né, que é essa que coordena um conjunto de ações. Então, Nelson, acho que a gente precisa retomar. Eu acho que nós encontramos o caminho. Acho que eu queria terminar, talvez, a minha fala dizendo isso. Porque muita gente não sabe para onde vai. Nós sabemos. O Brasil, se tem uma região que mudou no planeta, é o semiárido brasileiro. É o que todos a gente já tem um mapa, já tem uma tecnologia, né, incrível, uma tecnologia quase que social que foi desenvolvida. E que a população domina, ou seja, que não é aquela coisa assim, que você pegar qualquer agricultor, a boa parte dos agricultores que vem sabem fazer a manutenção, sabem. A gente sabe que essa é uma solução. A gente achava que o semiárido não chovia, nós somos o semiárido mais chuvoso do planeta. Então é algo assim. É mesmo. A questão da chuva é que chove, mas depois não chove nunca. Então, se a gente tiver ali esperando para guardar água quando chover, porque a gente não sabe quando é que vai chover, chove disperso, às vezes chove aqui, não chove ali, mas se tiver lá o lugar esperando para guardar água, cara, esse é o melhor lugar do mundo, ou seja, para viver, para construir, para tocar. Precisamos, na verdade, retomar um pouco isso, né? Assim, e Paulo e eu e Marcos... Calma que não acabou ainda, que eu vou te pedir palavras finais. Eu queria só falar sobre, antes de passar para ti, não acabou. Não vai embora não, cara, não vai embora. Não, vou ficar aqui. Aquela história que a gente olha, para a gente olhar para essa ação, porque muitas vezes se olha para essa ação como se ele fosse associado ao S do BNDES, e ele é associado ao D do desenvolvimento, ou seja, estamos falando da parte econômica, inclusive. Né? Ou seja, esse também está aqui, não é só o S, não. O S é importante. Mas essa ação que a gente faz com vocês, com o BNDES, ela tem uma parte econômica assim, fortíssimo. Nós saímos, só para dar uma informação nesse campo da parte da economia, eu dizia que nós passamos pela maior seca da história que se tem registro. E nós aumentamos a produção de feiras a partir das tecnologias de produção de segunda água. Isso é um fenômeno. Já tinha uma quantidade razoável de cisternas instaladas a ponto de ajudar na resistência a essa seca última que você está falando. Justamente. O Barbosa falou em torno de 200 mil cisternas, né, de produção. Dessas 200 mil, o banco entrou por volta de 35 mil cisternas, né, foi responsável pela instalação de 35 mil cisternas. Esse valor aí. Boa. Eu já estou na agonia aqui que o programa está chegando no final, mas eu queria pedir algumas palavras finais aqui para vocês. Começando pelo Marcos, se ele quiser, né, qual é a mensagem que ele deixa aqui para a gente, e depois vou pedir para o Antônio também deixar uma mensagem assim. Já quero confessar que eu estou chocado assim, com o que eu ouvi, porque eu conhecia o programa, sim, tinha lido a respeito, sempre fui um grande fã, mas nunca tinha feito uma conversa nesse nível de profundidade aqui, dessa aula que vocês estão me dando, né? Então, realmente, eu estou chocado pelo que a gente fez e estou chocado dele estar parado, né? Então, na verdade, é um duplo choque aqui, mas vamos lá, Marcos. Trabalhar no banco é um privilégio, né? Você tem oportunidade de trabalhar com várias temáticas, né? E uma temática que me enriqueceu profissionalmente e pessoalmente foi esse programa Cisternas, tá? Profissional porque tu vê que o seu trabalho está fazendo diferença na população brasileira, tá? Quando eu falo 35 mil cisternas, eu estou falando 35 mil famílias. Se você pegar a família, colocar... se você botar aqui um núcleo de cada família tem 4 pessoas por baixo, né? 140 mil pessoas que a gente está beneficiando, né, no semiárido, tá? Então, isso me dá uma satisfação pessoal muito grande por ser funcionário público,
né? De servir ao público, né? A ideia é essa, servir ao público. Então, o banco me trouxe a oportunidade. Essa operação, esse contato me enriqueceu muito pessoalmente, tá? As visitas que eu fui lá, vendo o relato das pessoas, escutando relatos de mulheres, né? Agricultura, falando, se tivesse chegado isso antes, meu filho não precisaria ir para a cidade. Porque hoje eu tenho o que produzir, eu tenho como sustentar. Escutando a palavra de cisterneiros, né, que tem a operação capacitou os cisterneiros, né, que o pessoal confunde com pedreiro, mas está voltando para cisterna, as pessoas falando que a partir dessa capacitação eles conseguiu exercer uma profissão, porque começou a fazer algo para a construção civil, fazer um serviço, é fantástico. Então, os efeitos que tem isso é muito bom, tá? E a gente não pode deixar essa iniciativa parar, porque existe demanda ainda, existe demanda na região, a gente está falando do Nordeste, na região Norte também precisa de captar água, tu vê lá, tem muita água, mas não tem aonde captar, precisa de sistemas descentralizados, porque é zona rural, não dá para fazer encanamento, não é viável economicamente, não tem interesse das companhias, né, porque não tem viabilidade, porque é muito espaçado, né, não tem viabilidade econômica, então a gente tem que pensar um sistema descentralizado, a cisterna é um sistema descentralizado para captação de água, então a gente tem que pensar em outras regiões do país também, tá? Na região norte, por exemplo, as escolas rurais que a gente está tentando viabilizar. Imagina uma escola sem acesso à água. Como os estudantes fazem lá, como os professores fazem. Então, assim, eu tenho uma satisfação pessoal muito grande por ter tido essa experiência, ter contato com as pessoas que têm um conhecimento enorme. Assim, eu aprendi muito com essas pessoas, continuo aprendendo. E, sim, eu espero continuar contribuindo nessa temática, assim, que é fantástica, né? Tanto que o Barbosa demonstrou que já está exportando, né? A gente está exportando a tecnologia, né? É uma tecnologia social, né? A gente está exportando isso para outros países, porque o mundo tem demandas parecidas com o Brasil. Fantástico. Professor Antônio Barbosa, suas palavras finais aqui para a gente levar para casa. Bom, que bom. Assim, ouvir Marcos é super confortante, né? Porque eu acho que Marcos fala de um lugar que eu acho que é um lugar importante, né? Eu acho que nós estamos falando para um público aqui são as pessoas do BNDES, da Associação das pessoas que trabalham no BNDES, que muita gente conhece, muita gente contribuiu. Não, nós estamos milhares de pessoas que vão nos ouvir, não é só da turma do BNDES, não, viu? Pronto, então, melhor ainda. Então, imaginemos nós, e queria fazer assim um destaque também, porque acho que tem uma pessoa no BNDES que contribuiu muito, que é Daniela Arantes. Eu acho que eu queria dar esse destaque, porque eu acho que tem... e aí, obviamente, também o conjunto de outras pessoas. Marcos está nesse debate desde o início. Marcos, inclusive, é uma das pessoas responsáveis por essa parceria. Acho que tem aí muito trabalho, por isso que a fala dele, para mim, é tão importante, tão significativa. Tem um conjunto de outras pessoas que estão aí dentro do próprio BNDES, Raquel e muitas outras. Dizer que, possivelmente, Paulo e Marcos, a gente, assim, nós estamos pertinho, imagine que quando a gente começou, a gente achava que tinha 1 milhão de famílias sem água de beber. Hoje nós sabemos que tem 350 mil. Falta muito pouco, nós já fizemos 1.200.000. Então, falta pouco, nós precisamos fazer esse esforço. E água para produção, que é isso que Marcos está dizendo. Nós temos aí 205 mil, nós estamos faltando 800 mil. Estamos aqui 1 milhão de famílias precisariam ter água de produção. Mas não é 1 milhão e 700 mil. Mais 1 milhão. Já voltou no milhão, precisamos de mais 1 milhão. Mais 1 milhão... a conta vai melhorar. Mais 1 milhão, assim, nós transformamos o semiárido num outro lugar. Eu acho que essa é um... E nós estamos fazendo... a ASA está fazendo, inclusive, uma campanha com pessoas, né, de doação. E vamos iniciar uma campanha agora com as companhias de água do Nordeste também, na perspectiva das pessoas poderem doar para a condição de cisterna. Porque a água é um direito e, obviamente, a gente quer discutir isso com a sociedade de forma geral, ou seja, não é só uma questão do poder público, a sociedade precisa participar, mas o poder público é a função principal dela, né? Então, acho que tem toda uma lógica aí no campo. Temos muitas demandas ainda de água, mas tem de saneamento, de semente, de produção, de um conjunto de outras demandas que são importantes. Então, queria mais agradecer a oportunidade, agradecer Marcos aí pela parceria, pela caminhada, você, Paulo, pela oportunidade, e fazer um convite para todo mundo, ou seja, esse país é um país que só vai se desenvolver se ninguém ficar para trás, né? Eu acho que ele precisa, quem está mais atrás, a gente precisa ajudar para que chegue aqui, e essas pessoas, elas não querem só ser ajudadas, as pessoas, elas têm um potencial para desenvolver a economia do país, eu acho que é isso que a gente precisa construir, isso todo mundo junto. Boa. Mais uma vez, obrigado. Fantástico, na verdade, eu que agradeço aqui por essa aula aqui que vocês deram, né, e muito mais do que essa aula, pela contribuição da vida de vocês, né, um programa tão incrível como esse, né, não teria
parado de pé sem o trabalho de vocês e tantas outras pessoas, inúmeras, né? Estamos falando de milhares de pessoas nessa rede que foi construída e que foi criada e que trouxe esses resultados fantásticos, né? Então agradeço aqui o Marcos Cavalcante, o Antônio Gomes Barbosa, de coração, por essa conversa, por esse relato, né? Inclusive da transformação das pessoas, né? Que ocorreu lá, né? E deixo aqui também o registro da importância de retomar tudo isso, né? A gente não pode parar com um programa tão importante, né, e tão bem desenhado, tão bem feito, e não é nem questão de ser premiado lá fora, não, é questão de que funciona bem mesmo, né, pelo que se vê, né, a gente realmente atingiu resultados incríveis, né, de maneira extremamente eficiente. Então, ficamos por aqui, agradeço, Marcos, Antônio, muito obrigado, uma alegria, uma honra, um prazer recebê-los aqui, e espero poder futuramente voltar aqui para fazer mais uma conversa sobre os próximos passos aí que a gente pode fazer e novos mergulhos nessa discussão. Obrigado, gente.